Saudações! De acordo com o horário em que tu estiveres a acompanhar este vídeo, de acordo com a hora que tu estiveres a assistir-nos, né? Bem-vindo à Orça, a sua calculadora de orçamento online, a ferramenta ideal para fazeres o orçamento, para fazeres o levantamento quantitativo e estimares o custo para a sua obra, para tu que pretendes fazer a reforma da tua casa, que pretendes construir, então esta é a ferramenta certa para que possas realmente planear, para que possas realmente idealizar melhor a sua obra, de modo que tu não fiques pelo caminho, de modo que tu não faças desperdícios desnecessários e que não te falte material no ato em que tu te vês a fazer a sua obra. Então, este é o guia prático onde nós, né, orientamos e instruímos o usuário a como usar a nossa plataforma, de modo a descomplicar, de modo a facilitar, de modo a tornar a plataforma mais leve e possível, né? Para que o usuário consiga realmente tirar proveito desta plataforma, né? Que foi concebida com o real objetivo de poder auxiliar as pessoas ao que diz respeito a orçamentos de obra, orçamento de construção civil. Então, este é mais um dos nossos vídeos, né? E no vídeo de hoje, né, nesse caso no guia de hoje, vamos estar a falar sobre o cálculo da área do piso, né? É algo que muitos de nós, né, procuramos saber quando pretendemos aplicar o nosso mosaico, nós pretendemos fazer aí o nosso chão. Então, este é o cálculo que vai poder, né, mostrar de facto que como deves fazer o levantamento quantitativo para poder saberes quanto de peça vais poder precisar, né? Quanto de argamassa vais poder precisar para poder aplicar aí ao seu chão. Então, vamos estar aqui já a fazer a apresentação da fórmula para sabermos de facto o que ela realmente é e como é constituída e quais são os pontos a ser levados em conta para que possamos realmente efetuar este cálculo cá na nossa plataforma. Então, cá mais abaixo nós temos a descrição desta mesma fórmula, né? É muito útil o usuário sempre prestar atenção nessa descrição, porque há pontos bastante relevantes que te poderão auxiliar, né, a perceber melhor e a facilitar-te tu a elaborar ou a efetuar este mesmo cálculo. Então, o cálculo da área o cálculo da quantidade de piso, né? É o cálculo que este cálculo vai nos ajudar a fazer a determinação primeiramente da área, que não tem como nós sabermos quanto de piso vamos poder, ou quanto de peça vamos poder precisar para podermos aplicar ao nosso piso sem nós não sabermos qual é a área deste mesmo piso. Na verdade, tudo começa a partir daí. Primeiramente, nós temos que saber qual é a área em que a gente vai poder efetuar o nosso trabalho. Então, aqui nós temos, né, a primeira fórmula que nos mostra como nós vamos poder, né, fazer ou determinar ou achar esta mesma área. Então, a área é o resultado da multiplicação entre o comprimento e a largura, ou o comprimento e a altura, nesse caso, se for uma parede. Aqui estamos a considerar um piso, logo vamos multiplicar o comprimento e a largura, né, do nosso piso, ou dos nossos pisos, de acordo com o número de piso que nós vamos ter, né? Suponhamos que a gente queira determinar ou aplicar
aplicar, né, ou preparar o piso para a sala e o quarto, ou talvez o banheiro. Então, nós, né, vamos ter que determinar a área parcelarmente dessas zonas e, consequentemente, determinar a área total para que possamos, de facto, ter a noção, né, a ideia de qual é a área exata para aplicarmos ou do nosso PIB. Então, aqui nós temos, né, a explicar se por acaso nós tivermos que determinar ou querer, desejar, né, preparar ou achar o levantamento quantitativo de mais pisos, nesse caso de sala, quarto e cozinha, nós temos aqui a nossa expressão a mostrar como é que realmente nós devemos fazer isso cá na nossa calculadora, cá na nossa plataforma. Então, estamos a considerar, no nosso exemplo, estamos a considerar três exemplos, né, ou três pisos diferentes. Temos o piso 1, o piso 2 e o piso 3. Então, aqui ele está a mostrar como realmente é calculado, né, de maneira única, né? Isso pode ser feito de forma parcelada. Logo, vamos ter que calcular a área 1, a área 2 e a área 3 e depois temos que fazer o somatório total, né, para nós sabermos qual é a área total, né, do nosso piso. Mas cá na nossa plataforma nós temos uma expressão que nos ajuda a efetuar este mesmo cálculo de maneira única. Então, logo, nós temos, né, que aplicar simplesmente na nossa calculadora, né, os dados de acordo com o número de piso que haver, né, obedecendo esta expressão, né. Então nós temos o comprimento 1 vai multiplicar com a largura do piso 1, o comprimento do piso 2 vai multiplicar com a largura do piso 2 e sucessivamente, e depois vai efetuar o somatório para poder acharmos a área total do nosso piso. E de seguida, né, vamos determinar, né, o volume de argamassa para prepararmos o contrapiso, né? Então, antes de nós aplicarmos o nosso piso cerâmico, nesse caso o mosaico, primeiramente nós preparamos, né, o nosso contrapiso, nesse caso de argamassa, que vai poder, né, receber a nossa peça, nesse caso cerâmica. Então nós aqui vamos primeiramente vamos também determinar qual é a quantidade de argamassa para poder fazer o nosso piso, que geralmente ele tem aqui uma espessura que varia entre 3 a 5 centímetros. Então é sempre recomendável utilizarmos 5 centímetros de espessura para o nosso contrapiso e nunca esquecermos de convertermos esta mesma medida em metros, né? Que é a unidade principal de comprimento. Então, depois vamos determinar qual é a quantidade de cimento e areia para que possamos, né, preparar o volume de argamassa para podermos fazer o nosso contrapiso. Então, para isso nós temos que saber qual é o volume do nosso contrapiso que vamos achar, né, já na primeira fórmula, e depois vamos consultar a nossa tabela e sabermos qual vai ser o tipo, né, de argamassa que vamos utilizar para o nosso contrapiso, e lá nós vamos poder ver qual vai ser o nosso coeficiente, né? Esse coeficiente que já não é novidade para nós, né? Quando estamos a falar de coeficiente, de coeficientes, estamos a falar de valores, né, constantes, né, de acordo com o tipo de traço, logo por metros quadrados de cada material. Logo, nós vamos poder constatar e verificar qual é o coeficiente em quilogramas de cimento por metro quadrado, né, que é utilizado de acordo com o traço que vamos escolher para a preparação desta nossa argamassa para o nosso contrapiso e também a areia. E de seguida vamos determinar a quantidade de peças para podermos aplicar, nesse caso, as peças cerâmicas do mosaico, né? E para isto nós precisamos saber qual é a área do nosso piso e qual vai ser a área da nossa peça. E de seguida vamos determinar a quantidade de cimento cola, né, para poder aplicarmos a nossa peça, e também vamos calcular o rejunte, nesse caso, que é o material que é colocado na espessura, né, das juntas, né, do
destas mesmas peças. Então, né, e aqui estamos a ver já que a espessura, né, da nossa junta é de 3 milímetros como um valor, né, padrão, ou seja, o valor comumente usado em obra. E abaixo temos a típica observação e como a gente deve efetuar o nosso cálculo, né? Consultar aqui, ele indica-nos a consultar o nosso coeficiente na nossa tabela e aqui explica-nos como vamos poder efetuar o cálculo, ou seja, como introduzir os dados para que possamos, né, para que a calculadora efetue a operação. E, por último, vamos aqui ver o valor, né, percentual de perda para a nossa peça. Então, vamos colocar a mão na massa e ver de facto como é que isso funciona na prática, né? Já explicamos a forma teórica, fizemos a descrição, consideramos os elementos, né, a ser levado em conta para que possamos, né, efetuar este cálculo. Agora vamos aplicar para vermos de facto como é que é feito aqui na nossa calculadora. Então vamos considerar, né, dois pisos, né? Vamos considerar que precisamos de fazer o levantamento quantitativo de um determinado comportamento constituído por um quarto e sala. E nós precisamos, né, fazer este piso, determinar qual vai ser a quantidade de argamassa para este piso, esses pisos e qual vai ser a quantidade, né, de peças para poder aplicar neste mesmo piso. Então, vamos considerar valores hipotéticos para este nosso compartimento. Vamos considerar que a nossa sala tem um comprimento de 6 metros de comprimento, né, que vai multiplicar pela a sua largura, que é de 4 metros de comprimento. Vamos mais, né, a área do quarto, que é de 4, que vai ter 4 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então, aqui nós vamos determinar qual vai ser a área do nosso piso. Então, logo, o nosso piso vai ser de... Oh, desculpa, acho que... Ok, sim. Né, estava aqui a efetuar já os cálculos e acabei por não apagar. Então, vamos apagar estes dados que já aqui estão para que possamos efetuar este mesmo cálculo. Então, vamos aqui, né, apagar esses dados e ver. Então, vamos aplicar aqui os dados para vermos já como é que ele funciona, né, na prática. Estávamos na verdade, os dados, eu já havia feito este cálculo, então os dados acabaram por ficar e quando calculei acabou por simplesmente atualizar. Então vamos começar tudo de novo, de modo que vocês possam acompanhar de facto como é que o cálculo é feito. Então, logo, dizíamos nós que a nossa área vai ser de... A área do nosso quarto vai ser de 6. Aliás, o comprimento vai ser de 6 metros de comprimento e multiplicando, não, 6 metros de comprimento, multiplicando pela a largura de 4 metros de largura, mais 4 metros de comprimento do quarto, multiplicando por 4 metros de largura do nosso quarto. Então, logo nós vamos ter uma área de 40 metros quadrados, né, para a nossa área do piso. Então, esta vai ser a área do nosso piso, né, tanto faz da sala quanto do quarto, porque fizemos um somatório total, calculamos de forma parcelar e ao mesmo tempo fizemos o somatório e ela deu-nos a área total
do nosso piso, que é de 40 metros quadrados. Então, agora vamos determinar a quantidade, né, de argamassa para o nosso contrapiso. Então, para nós determinarmos a quantidade de argamassa para o nosso contrapiso, nós precisamos saber qual é a área do nosso contrapiso e qual é a espessura para, ou vai ser a espessura para o nosso contrapiso. Então, aqui nós temos alguns valores que utilizamos como espessura, né, para o recomendável em orçamento, em obra de construção civil para o nosso contrapiso, né, que é de 3 a 5 centímetros. Então, vamos utilizar o de 5 centímetros, que é o recomendável, e vamos converter aqui, né, vamos converter aqui, são 5 centímetros, vamos convertê-lo em metros, nesse caso, né? A espessura para o nosso contrapiso em metros vai ser de 0,5 metros. Então, vamos aplicar esses dados para que possamos saber o quanto de argamassa vamos precisar para podermos, né, preparar o nosso contrapiso. Então, logo, a nossa área do piso é de 40 metros quadrados e a espessura do nosso contrapiso é de 0,05 metros. Então, logo, a quantidade de argamassa para o nosso contrapiso vai ser de 2 metros cúbicos, né, de argamassa. Então, logo, esta é a quantidade, né, de argamassa que vamos precisar para podermos preparar, né, ou fazer o nosso contrapiso. Agora vamos determinar, né, a quantidade de cimento para o nosso contrapiso. Então vamos consultar os coeficientes por metros quadrados de cimento, né, de acordo com o tipo de traço que vamos utilizar para podermos preparar esta mesma argamassa para o contrapiso, né? Já temos dito aqui que o traço, né, tem a ver com o tipo de preparação da argamassa ou do betão. E este mesmo tipo, né, ela já tem uma ordem, uma constituição, né, em quilogramas ou em metros cúbicos de cada material que ela recomenda usar por metros quadrados. Então, vamos consultar o nosso traço, né? Vamos utilizar o nosso traço do contrapiso aqui, é de 1 por 4, 1,4, que ela diz que é de o coeficiente por metros quadrados de cimento é de 250 kg a 400 kg por metro quadrado e a nossa areia é de 1 metros cúbicos. Logo está aqui para podermos só constatar sobre o que estamos a falar, né? Aqui é o cimento e aqui é a areia. Então, logo, e aqui está os valores destes mesmos elementos. Então, vamos aplicar estes valores. Logo, o volume do contrapiso, né? É este que já foi calculado por nós, né? Que é de 2, né, metros cúbicos, e o nosso coeficiente de cimento por metros quadrado, né? Nosso coeficiente de cimento por metro quadrado é de 300, varia de acordo com o nosso traço, varia de 350 a 400. Então, vamos utilizar a primeira opção, que é de 350 kg por metro quadrado. Então, logo, para este nosso volume de argamassa para o contrapiso, nós vamos precisar basicamente de 700 kg, né, de cimento para prepararmos a argamassa para o nosso contrapiso. Então, agora vamos determinar a quantidade de areia para para a preparação deste mesmo volume de contrapiso. Então, vamos aplicar aqui a área do nosso, a quantidade do volume do nosso contrapiso, que é de 2, né? 2 metros cúbicos, de acordo com os cálculos que podemos fazer. Agora, o nosso coeficiente de areia por metro quadrado, de acordo com o traço que estamos a utilizar, que é o traço para
para a para o contrapiso é de 1 metro cúbico de areia. Logo, aplicando este mesmo valor à nossa calculadora, logo nós vamos precisar de 2 metros cúbicos de areia para prepararmos né, o volume de argamassa para o nosso contrapiso. Então, esta é a primeira fase, né? Primeiramente, determinamos qual é a área do nosso piso e de seguida, né, fizemos um levantamento quantitativo, né, de materiais necessários para o contrapiso. Nesse caso, determinamos a quantidade de argamassa, a quantidade de cimento para a preparação desta mesma argamassa e a quantidade de areia para esta mesma argamassa. Agora, vamos passar para a segunda fase, na qual vamos fazer o levantamento quantitativo da quantidade, né, de peças para o nosso piso. Então, né, mão na massa, de acordo com os elementos que já explicamos outra hora, né, a nossa área do piso, né, é de 40, né, vamos aplicar a nossa área do piso, né, nesse caso temos a área do nosso piso, né, está aqui a área do piso, né, de acordo com os nossos cálculos, a área do nosso piso é de 40 metros quadrados. Então, logo, 40 metros quadrados, né? 40 metros quadrados, né? É a área do nosso piso e vezes a área da nossa peça, né? Logo, as peças geralmente elas têm comprimento e largura e muitas das vezes a dimensão das peças variam de 30 por 30, 40 por 40 a 60 por 60. Então, nesse nosso caso, vamos utilizar uma peça, né, de 40 por 40, né, para o tipo de peça que vamos utilizar para aplicar, né, no nosso chão. Então, vou cá puxar a minha calculadora, tu também aí, ao fazer o cálculo, pode fazer esse cálculo por intermédio da sua calculadora, né? É só pegares, né, o valor, né, nesse caso que é de 40 por 40, né, que é a peça que vamos utilizar, que é a dimensão da peça que vamos utilizar, né, este valor, né, é de 40, convertendo em metros, né, 40 centímetros é equivalente a 0,40 metros, né, vezes 0,40 metros, logo ele é um quadrado, né, então logo de acordo com o cálculo que eu fiz cá, a área da nossa peça é de 0,16 metros quadrados, né? Tu também podes fazer aí na sua calculadora só para poder constatar, confirmar se de facto o nosso cálculo está correto. Então, após nós introduzirmos os nossos dados de acordo, né, com os elementos da fórmula para podermos achar qual é a quantidade de peça para o nosso piso, né? Nós vamos clicar em igual e a nossa calculadora vai realizar o cálculo para nós. Então, logo, né, vamos precisar de 250 unidades para podermos aplicar ao nosso piso, né? Esta é a quantidade, né, de peças, né, de peças, né, que vamos poder usar para poder aplicar ao nosso piso. Então, aqui vamos considerar a percentagem de perda, né, que é sempre recomendável, porque há aqueles casos em que a peça parte e estamos a falar de um material bastante frágil, né, pode ser no momento de transporte ou talvez mesmo no momento em que as mesmas vão sendo aplicadas. Então, considerando este acréscimo, acaba por ser, na verdade, uma estratégia muito boa para que no ato de aplicação ou no ato da construção não falte material e ficamos meio sem compreender de facto o que realmente aconteceu. Então, aqui nós vamos considerar uma perda, né, de 10%, porque é recomendável para peças, né, tanto faz de azulejo como mosaico. Então 10%, né, 10% vezes a quantidade, né, que é de 250, né, mais aqui o 250, né, então, logo, a quantidade de peça considerada com a perda vai ser de 275 unidades de peças para o nosso
né, o nosso piso, né, para podermos aplicar o nosso piso cerâmico, vamos precisar de 275 unidades. Então, agora vamos saber quantas caixas realmente é que vamos precisar comprar para poder termos estas mesmas unidades, visto que as mesmas peças não são vendidas caixas, mas sim por caixas. Então vamos converter estas unidades em caixa para facilitar no momento de compra e também ao fazer o orçamento para sabermos de facto quanto vamos poder precisar para podermos comprar, né, estas mesmas peças. Então, mão na massa aqui já a quantidade de peça, né, que é de 270 275 peças, né? Dividindo pela quantidade de peças que contém em cada caixa, né? Dependendo do tipo de caixa, se tu tiveres que adquirir isso, tu podes ir a uma loja e constatar qual é a quantidade de peças, né? De acordo com o tipo de peças que vais poder adquirir, a sua dimensão. Então, nós aqui vamos considerar uma caixa que contém 5, né? 5 unidades por cada peça. Então, vamos determinar quantas caixas vamos poder comprar de acordo, né, com a quantidade unitária, né, de peças. Então, logo, nós vamos precisar comprar 55 caixas, né? Logo, se nós tivermos que precisar de 275 unidades para poder aplicar ao nosso piso, né? Logo, nós vamos poder comprar 55 caixas que em peças vamos ter 275 unidades. Então, este jeito ajuda-nos nós a sabermos como, quanto realmente vai poder custar. Assim, nós já temos como saber de facto quanto é que vamos poder gastar, uma vez que já vamos saber, precisamos de X caixas que são assim, de peças, logo este valor, esta quantidade vai multiplicar por, né, pela essa quantidade de caixas que vamos precisar, vai multiplicar pelo valor unitário e vamos saber de fato quanto vamos poder precisar para poder adquirirmos, né, essas mesmas caixas. Então, aqui nós também vamos poder calcular, né, lá mais para frente, aprender como fazer o levantamento, o custo, como determinar o custo, né, do material. Então, é assim como nós determinamos a quantidade de peças para o nosso piso. Então, agora vamos determinar o cimento cola, né, que é o elemento que é usado para a aplicação desta mesma peça. Então, né? Aqui já temos, já sabemos quais são os elementos a levar em conta para podermos determinar a quantidade de cimento cola. Então vamos consultar aqui a nossa tabela o coeficiente, né, de cimento cola de acordo com o tipo de cimento que vamos utilizar, né? Nós aqui temos o consumo por metros quadrados de cimento cola, né? De acordo com o tipo de argamassa, né? Temos 3 tipos a considerar como referência para poder ajudar o usuário a poder fazer o cálculo cá na nossa plataforma. Então, esses dados, na verdade, são dados estudados cientificamente de acordo com a engenharia de construção civil. Então, logo, aqui nós temos o tipo de argamassa AC1, temos o tipo AC2 e temos o tipo AC3. Então, para o nosso caso, vamos utilizar o primeiro caso mesmo, né? Não precisamos de... vamos utilizar o primeiro caso, que o consumo varia entre 4 a 5 kg por metro quadrado de cimento cola. Então vamos ficar com a primeira opção, que é de 4 kg, para podermos fazer o nosso cálculo. Então logo, mão na massa, a área do nosso piso já sabemos que é de 40 metros quadrados, né? A área do nosso piso, né? 40 metros quadrado, né, vezes o coeficiente de cimento cola por quilogramas, que varia de 4 a 6 quilos. Nós vamos utilizar o 4, né, 4 quilos, né, logo vamos saber quanto de quilograma de cimento cola vamos precisar para aplicarmos a nossa peça. Logo, 200 ou 600 ou 100 e
e 60 quilogramas, né, de cimento cola é o que vamos precisar para podermos, né, aplicar a nossa peça. Então, agora vamos calcular o rejunte. As pessoas devem estar perguntando, mas é claro, né, na verdade, esse é é um processo extenso, né? Estamos a fazer um cálculo completo para que realmente tu fazes o cálculo na totalidade e realmente não te falte nada no modo de tu fazeres ou aplicares as peças ao teu piso. Então nós aqui estamos a calcular já, né? Estamos já a finalizar aqui, né? Esse é o último passo, que é o rejunte, né? O rejunte é o elemento usado para poder, né, preencher as juntas das peças de modo a torná-la mais sólida, de modo que a aplicabilidade da mesma, né, seja mais forte e evite com que haja penetração de água naquelas folguinhas que vão poder ficar entre as peças e que, consequentemente, podem, né, acabar por degradar e fazer com que a peça acabam por sair. Então, nós aqui vamos determinar quanto, né, desse mesmo material vai ser preciso para aplicar, né, nas juntas, após nós aplicarmos as mesmas peças. Então, para nós determinarmos, né, a quantidade de rejunte, nós precisamos saber qual é a largura da peça, qual é o comprimento da peça, qual é a espessura da junta e qual é a área do nosso piso. Então, nós aqui, né, temos já a descrição de como realmente é feito essa fórmula, né, o comprimento da peça, a largura da peça, a área do piso, nesse caso, e a espessura da junta, que é de 3 milímetros, né, de acordo com as normas de construção civil. Então é de 3 milímetros, né? Este valor é o valor recomendado ou mais usado em obra de construção civil. Então, logo, um ponto só, né? Na maioria das vezes, ou na maioria dos casos em que estamos a efetuar aqui o cálculo, as unidades são sempre convertidas em metros, sendo que é a unidade principal. Mas nesta nossa fórmula não vamos poder fazer isso. Não é porque não é necessário, é necessário sim, mas felizmente, né, a nossa calculadora, ou este cálculo, né, foi concebido já com incluído, né, essa mesma conversão dentro já da própria fórmula. Então logo eis a desnecessidade, né, de não convertermos mais este mesmo valor. Logo, né, nós utilizamos uma peça de 40 por 40, logo, em vez de nós convertermos estas mesmas unidades em metros, que ficaria 0,40 metros, logo vamos aplicar simplesmente o 40 centímetros, né? De largura e o 40 centímetros, né, de comprimento. A nossa espessura da junta também vai ficar o 3 milímetros, visto que a nossa operação, nesse caso, já tem esta função. Ele já vai poder converter, né, estas mesmas unidades após ele efetuar o cálculo e nos dar o resultado exato, se de outra forma convertêssemos as medidas. Então, logo, a nossa área do piso é de 40, né, metros quadrados, isso já a gente sabe. Então vamos agora determinar a quantidade de rejuntos para, né, a aplicarmos nas juntas do nosso contrapiso. Então logo das nossas peças. Então para este nosso cálculo, né, nós vamos precisar de 9,60 quilogramas, né, de rejuntos para podermos aplicar, né, nas juntas, né, após aplicarmos as nossas peças. Então, o vídeo ficou muito longo, né, mas é necessário, ou era necessário para que
pudesses, né, realmente, ou pudéssemos realmente explicar na íntegra, de facto, como é feito este cálculo de forma completa, né? Desde a área do piso, a quantidade de argamassa para o contrapiso, a quantidade de peças e os elementos utilizados para a aplicação das peças, que é o cimento, cola e o rejunte, a quantidade de cimento para a preparação do contrapiso, para o volume do contrapiso e a areia. Então, espero que este guia te possa auxiliar, né, a usar a nossa ferramenta, né, como a gente realmente deseja, né? A gente criou este mesmo guia com este intuito, de modo a te deixar dentro, ou deixar-te dentro da nossa plataforma, de modo que tu possas realmente utilizá-la de maneira fácil e simples, e consigas realmente fazer o seu orçamento e planejar melhor a sua obra, né? Saber o custo e o quanto de material precisarás para poder fazer a sua obra. Então, é assim que nós calculamos ou fazemos o levantamento quantitativo, né, para o piso, desde a área até a quantidade de peças e o rejunte necessário para a aplicação, né, das peças. Então, bom proveito. Em questão de dúvida, né, solicitamos ou sugerimos que, né, solicite o nosso assistente virtual, né, que está aí 24 horas para poder servi-lo e ajudá-lo naquilo que não vais poder compreender, naquilo que não poderás realmente dar conta de como funciona. Então, quero já aproveitar também, em nome da Orsa, né, a convidar-te a inscrever-te no nosso canal, se ainda não és inscrito, a deixar o seu like e o seu gosto. E é tudo por hoje. Bom proveito na nossa plataforma e até a próxima. Fique bem.